Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos em um período único da história. Descobertas, invenções, novas tecnologias. Todo o conhecimento acumulado nos últimos 50 anos supera tudo que o ser humano descobriu desde a sua criação. Estamos conectados como nunca antes, com o mundo inteiro literalmente em nossas mãos. Sabemos, portanto, que tudo aquilo que temos e somos vem de Deus, do seu amor e da sua graça para conosco. Toda a inteligência, sabedoria e o poder de realizar vem das mãos do nosso Senhor. Porém, por mais que estejamos em um tempo de muito desenvolvimento e avanços tecnológicos, as crises humanitárias e ambientais, os escândalos políticos, as doenças do corpo e da mente se alastram por todo lugar, nos fazendo lembrar que, por mais que estejamos na era da tecnologia, esse mundo é passageiro, ilusório e pecaminoso. Nós, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, não estamos desconectados do que está acontecendo em nossa sociedade. Estamos atentos ao que Deus está fazendo e ainda quer fazer neste mundo por meio dos seus filhos. A nova geração enfrentará a tarefa de encontrar soluções bíblicas para esses desafios. Precisamos desenvolver habilidades de pensamento crítico, adaptabilidade e resiliência para preparar novos líderes que estejam dispostos a sinalizar o reino de Deus nesta geração. Quais são os propósitos de Deus para este novo tempo? Através da capacitação teológica, do compromisso com a sociedade e da missão que o Senhor nos deu, a IAB tem a oportunidade de marcar esta geração de uma forma ainda não vista. Você, pastor, presbítero, dirigente, assessor ou líder em formação, tem a oportunidade de marcar a sua geração, pois Deus está levantando uma geração de líderes. Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o encontro de desenvolvimento ministerial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa igreja. Este encontro, ele visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a esse encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano também nós estamos disponibilizando todas as ministrações também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube IAB Oficial. E para iniciarmos, teremos a ministração com o pastor Onésimo Ferreira, falando sobre o propósito de Deus para uma nova geração de líderes, com o objetivo de levantar as marcas desta geração e apresentar um parecer bíblico sobre este tema. Fique atento no que Deus vai falar com você. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva, presidente do Conselho Geral de nossa querida Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Para mim é uma alegria imensa poder falar em nosso Éden, encontro de desenvolvimento ministerial.
Encontro este que tem como objetivo abençoar, edificar, atualizar toda a nossa liderança, os potenciais líderes, enfim, a Igreja do Senhor. Trago hoje o tema, o propósito de Deus para esta nova geração de líderes. Palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, temos a seguinte palavra. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Que isso seja dito sobre nós. Cumprirmos o propósito de Deus em nossa geração. Todos nós temos pessoas que são nossos referenciais. O escritor Charles Swindoll disse: nosso mundo necessita desesperadamente de modelos dignos de serem seguidos. Pessoas íntegras, cujas vidas sejam inspiradoras de todos nós. Não sei quais pessoas você admira, você as tem como heróis, mas permitam-me dar-lhe um nome, um referencial bíblico. Davi. Trago Davi para a nossa reflexão. Não por ter sido um homem perfeito, pois sabemos que não foi, mas foi alguém segundo o coração de Deus. E serviu a sua geração cumprindo o propósito de Deus. Mesmo sendo imperfeito, Davi pôde fazer uma linda história e marcar positivamente a sua geração. E esta é uma boa notícia, porque todos nós somos imperfeitos. Mas apesar de nós, das nossas imperfeições, das nossas debilidades e fraquezas, porque todos estamos num processo de construção, somos como uma obra ainda inacabada, mas Deus, na sua graça, na sua bondade e misericórdia, Ele se utiliza de nós para cumprir o seu propósito na terra. Vejam Davi, de um simples pastor de ovelhas. Davi tornou-se rei de Israel. Você pode fazer uma trajetória relevante e não passar pela vida em branco. Sabe que muitas pessoas vivem, morrem e não descobriram o porquê da existência. Porque quando nós falamos de propósito, vamos entender o que é meta, o que é objetivo e o que é propósito. Porque meta responde à pergunta aonde ou para onde. Objetivo responde à pergunta para quê. E propósito responde à pergunta por quê. Então, por exemplo, se alguém diz, qual é a sua meta? Minha meta é ir à cidade de São Paulo. Tudo bem. E qual o objetivo? O objetivo é ir pregar, proclamar o Evangelho na cidade de São Paulo. Mas qual o propósito? Por quê? Sim, porque eu tenho uma missão. Eu tenho consciência da minha vocação. Sim, porque eu fui chamado para realizar esta obra e glorificar o nome de Deus fazendo isso. Então, propósito tem a ver com aquilo que é inerente
ao nosso chamado, à nossa vocação, ao nosso ser. Fomos chamados por Deus para cumprirmos um determinado propósito. É disso que nós estamos falando para esta nova geração. Há um propósito de Deus para nós que estamos vivendo este tempo. Não estamos vivendo esse tempo por acaso. Há um propósito de Deus para cada um de nós. E você não precisa passar a sua vida assim, em branco, se você estiver disposto a servir à sua geração, assim como fez Davi. A sociedade pós-moderna necessita de líderes cujos corações estejam carregados de um ideal digno pelo qual lutar, a fim de que este mundo seja transformado. Nós vivemos nesta geração chamada pós-moderna, que tem as suas marcas, que tem as suas características. É uma sociedade que se orienta por princípios, valores, por pressupostos, como o hedonismo. É uma sociedade que cultua o prazer, uma sociedade individualista, uma sociedade pluralista, uma sociedade relativista, porque cada um tem a sua verdade. E ao final, então, tudo é verdade para esta sociedade. Nós vivemos uma sociedade assim. Então nós temos grandes desafios nesta sociedade pós-moderna. Deus tem uma missão e deu-nos este sonho para sonhar. Nós somos parceiros de Deus no cumprimento desta missão. Então entenda, não importa a sua origem familiar, não importa a sua condição socioeconômica, o seu estilo físico, Deus tirou o jovem Davi das pastagens onde pastoreava ovelhas para ser líder do seu povo Israel. O propósito de Deus está posto a esta geração. Está posto, está diante de nós. Resplandecermos como luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa, sinalizando o seu reino, transformando a realidade, interferindo no mundo, transformando no meio de uma geração corrompida e perversa, iluminando, expressando a glória de Deus na terra, por meio daquilo que somos, por meio daquilo que vivemos, por meio daquilo que falamos, que proclamamos. Vamos pensar como pôde Davi servir à sua geração. Como pôde Davi cumprir o propósito de Deus para a sua geração. Porque pensando a partir de Davi, nós também vamos poder cumprir a nossa missão nesta geração. Nós vamos vencer os desafios que estão diante de nós. Davi não fugia dos desafios. Não fuja dos desafios. Há uma realidade a ser transformada. Davi, desde muito cedo, como pastor de ovelhas, ele viveu algumas experiências. Ele enfrentou o urso, leão e em seguida o gigante Golias. E logo ele enfrentaria exércitos como rei sobre a nação de Israel. É impressionante a sua coragem, a sua disposição. Pense nos desafios que temos em nossa sociedade.
Nós que estamos vivendo nesta sociedade corrompida e perversa, é uma geração que está corrompida e pervertida. Não vamos transformar este mundo apenas com um evento de fim de semana ou com artifícios, com pirotecnias, com entretenimentos. Vai ser necessário muito mais do que isso. Pense comigo, as experiências de Davi em sua infância, em sua adolescência, sua juventude, serviram para prepará-lo na escola de Deus para assumir o governo de Israel. É importante você refletir sobre isso, porque a sua história é importante para Deus. Tudo que você viveu, pense no seu passado, na sua história. Quantas situações você viveu, quantas circunstâncias, problemas, dificuldades, desafios, provações, lutas, perdas, ganhos, a sua formação, enfim, tudo que você viveu até aqui, tudo isso se constitui em ferramentas, em instrumentos nas mãos de Deus, te modelando, para que num tempo como este você pudesse estar pronto para servir. Porque Deus não desperdiça nada, nada da nossa vida. Até mesmo aquilo que fizemos e que não foi tão bom, que foi algo ruim, em nossa ignorância. Mas Deus é especialista em pegar tudo isso e transformar e usar isso para a glória dele, modelando a nossa vida, transformando-nos a partir de todas essas experiências que vivemos. Mas isso não nos destruiu, porque assim como um vaso que se quebra nas mãos do oleiro e ele refaz, ele faz novamente este vaso. Assim Deus pega todos esses elementos da nossa vida e vai nos modelando para que nós estejamos prontos para os desafios desse tempo. Com certeza você viveu muitas situações que naquele momento você não entendeu, você não aceitou, você ficou perplexo, mas hoje você entende que isso contribuiu de alguma forma para te amadurecer, serviu de experiência. As nossas experiências, elas servem como um museu que você visita para você aprender com a história. Aquilo que você olha e diz, e agora eu sei como não fazer, agora eu sei como não viver. É um memorial que se torna positivo, porque se torna como um professor, porque todo o passado refletido é um professor para nós. É assim que Deus vai trabalhando com Davi. As experiências de Davi vão modelando Davi para ser alguém relevante, que vai liderar o povo de Deus, o povo de Israel. Veja quantos desafios temos no mundo. Quantos desafios temos na ciência, no mundo científico, no mundo econômico, político, eclesiástico. Há ainda bilhões de pessoas a serem tiradas da fila do juízo final, a serem livres, libertas da condenação eterna. Deixa eu dizer para você uma coisa, prepare-se. Prepare-se academicamente, prepare-se profissionalmente, mas principalmente prepare-se espiritual e ministerialmente. As experiências mais simples, em sua casa, na escola, na faculdade, ou pequenas oportunidades que você tem de serviço em sua igreja local, em sua congregação, são sementes
de uma obra extraordinária da qual você poderá ser protagonista. Não subestime pequenas experiências, pequenas oportunidades de serviço ali na igreja. Não menospreze, não subestime, porque isso está sendo um instrumento de Deus para ir modelando a sua vida, te preparando para o que está por vir. Você poderá viver em um mundo muito melhor e ainda deixar um legado precioso. Os desígnios de Deus para você são para esta geração. Você não está vivendo nesta geração por acaso. Temos que pensar como vamos ajudar na transformação desta sociedade. Não, nós não temos tempo a perder. Nós vamos usar as ferramentas dadas por Deus hoje. Ele tem dado ferramentas poderosas. Vocês, assim como Davi, já estão no campo. Já estão no campo. Tem um urso, tem um leão e vai chegar a fase do gigante e a fase do reinado. Você está tendo oportunidade hoje, como estudante, como um profissional, como vizinho, como amigo, como empresário, como um colaborador, como empregado, como servo de Deus, a fim de que você penetre a cultura da sua cidade, do seu grupo de convivência. Nós precisamos minar as obras do maligno na terra. Nós temos que ir desarmando todas as bombas que o maligno ativou, acionou em vidas, em famílias, em comunidades, em cidades, no mundo. Nós, como igreja, temos esta responsabilidade, temos esta autoridade, temos poder espiritual. Você cumpre o seu papel de sal e de luz. Há um propósito de Deus para esta geração. Vejam mais, Davi serviu a sua geração, ele cumpriu o propósito de Deus para a sua geração, porque Davi soube não dar ouvidos às vozes dos críticos e pessimistas. Davi foi criticado pelo seu próprio irmão quando ele foi ao acampamento. Vejam isso. Davi estava ali com seu pai, Jessé, os seus irmãos estavam em campo de batalha. E então seu pai disse: vá levar alimentos, suprimentos para os seus irmãos. E Davi então pega ali o seu lanche, a sua marmita e vai levar para os irmãos. E quando ele chega ali no campo de batalha, ele se depara com o gigante Golias, que está do outro lado, no exército filisteu, desafiando o exército de Israel, desafiando o povo, o Deus de Israel. E Davi, quando ouve aquilo, ele fica, na verdade, desafiado. Ele se sente desafiado, porque o gigante está perguntando: tem algum homem aí? Parece que a resposta é óbvia. Mas ali estava um exército, ali estava o rei, ouvindo aquele desafio, mas estavam todos amedrontados, acovardados. E quando Davi se aproxima, e Davi está se sentindo desafiado, ele é criticado pelo seu irmão. O seu irmão diz: o que é que você veio fazer aqui? Ah, eu sei muito bem a maldade do seu coração. Preste atenção, porque talvez
ao longo da vida você tem sido tratado com desprezo, com humilhação. Talvez você foi, na própria infância, você foi amputado no seu potencial, talvez por um pai bêbado, talvez por um professor, alguém que você considerava autoridade importante na sua vida e que emitiu uma sentença, uma palavra, uma frase sobre você, sobre a sua vida, e isso pesou, colou em você, e isso mutilou o seu potencial. E você hoje não consegue realizar, você não consegue expressar o que você tem como potencial, porque você deixou, permitiu que isso como que grudasse em você e te limitasse na sua trajetória. Minou a sua força, a sua confiança, a sua autoestima. Talvez você tenha focado na falta e não no que você tem ou ainda poderá ter, ser, fazer. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se intimide diante dos críticos e pessimistas. Se você quer marcar esta geração, se você quer realizar algo que seja notório, algo relevante, aquilo que vai honrar a Deus, glorificar a Deus, aquilo que vai abençoar o maior número de pessoas, não dê ouvidos aos invejosos, não dê ouvidos àqueles que estão apenas criticando, àqueles que querem apenas humilhar, impedir, àqueles que não fazem e criticam os que se dispõem a fazer. Não dê ouvidos. Davi sabia quem estava com ele na batalha e em nome de quem ele estava disposto a lutar. Não era em seu nome ou de sua família. Não, Davi não estava disposto a lutar pela fama ou pelo sucesso. Você precisa saber em que luta você vai entrar. Você precisa escolher ser seletivo. Há lutas que não valem a pena, há batalhas que não são batalhas de Deus e nelas vocês não entram. Entre apenas naquilo que tem a ver com o propósito de Deus. Davi não estava disposto a lutar pelo seu nome, pela sua fama, pelo sucesso. Não era nem baseado na sua experiência, mas no nome do Senhor dos Exércitos. O seu maior alvo era glorificar a Deus. Por isso é que ele disse: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Você, como líder, não deve temer os desafios desse tempo. Vamos expandir o reino de Deus na terra. Não ouça vozes pessimistas, não ouça vozes mutiladoras do seu potencial. E muitas vezes são vozes que estão dentro de você mesmo. Vozes da infância, vozes talvez da adolescência, de um tempo da sua vida, que você foi maltratado, e isso te marcou negativamente e você não consegue fazer com que a sua vida prospere, com que você progrida, com que você faça algo relevante e a sua vida fica apenas como que girando num círculo. Você não consegue dar linearidade à sua vida. Preste atenção, não ouça vozes pessimistas e mutiladoras do seu potencial, mas faça tudo com o propósito de engrandecer o nome do nosso Deus e você vai marcar esta geração. Você vai servir a esta geração. Davi serviu o propósito de Deus em sua geração, porque
Davi tinha a sua própria identidade. Davi tinha a sua própria identidade. Não é por acaso que Davi sai das pastagens. Ele sai como que, digamos, um office boy para levar marmita para os seus irmãos e volta como rei de Israel. Quando você tem uma atitude correta, quando você tem um coração alinhado ao coração de Deus, olha, tudo é possível. Você sai de um ponto para outro que você nem imagina, porque o que Deus tem para fazer em nós e por meio de nós vai além daquilo que sonhamos, que pensamos, que imaginamos, além daquilo que planejamos. Davi teve a intenção apenas de levar alimento para os seus irmãos. E ele mal sabia que ele voltaria como rei de Israel. Davi tinha sua própria identidade. Quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante Golias, que desafiava Israel, desafiava o Deus de Israel, Saul ofereceu e até tentou colocar em Davi a sua armadura. Davi andou um pouquinho e disse, eu não consigo usar isso. E Davi tirou. Porque Davi iria usar aquilo que o próprio Deus tinha colocado em suas mãos. O que é que Deus tinha colocado em suas mãos? Apenas uma pedra. Ele precisou de apenas uma pedra. Ele foi ao riacho, escolheu 5 pedras, mas ele nem precisou das 5, apenas uma. E com aquela única pedra, ele venceu o gigante. Pare e pense um pouquinho o que é que você tem em suas mãos. O que é que Deus tem colocado em suas mãos? Porque você vai produzir riqueza com aquilo que Deus colocou em sua mão. Você vai vencer o gigante com aquilo que Deus colocou em sua mão. Você vai vencer o desafio com aquilo que Deus colocou em sua mão. Não importa se são apenas 5 pães e 2 peixes, se é apenas uma única pedra, se é uma queixada de jumento. Não importa se é um bordão, uma vara. Pense o que é que você tem nas mãos. Saul quis colocar da sua armadura em Davi, ele não quis, porque ele tinha sua própria identidade. Vivemos numa sociedade que quer fazer de nós, de você, como que uma marionete. Quer te fazer acreditar que você só será importante se você fizer o que todos fazem. Muitos aderem a uma linguagem, a um estilo de vida deste mundo, então se tornam como que politicamente corretos. Não faça isso, você não deve usar a armadura deste mundo. A sua identidade está baseada em seu relacionamento com Deus. A sua identidade é esta: você é filho amado de Deus. O nosso Senhor Jesus, quando foi começar o seu ministério, ele ouviu a voz do Pai, que afirmou publicamente: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A partir disso, ele seria tentado, ele seria zombado, ele seria criticado, ele seria escarnecido, perseguido o tempo todo, do deserto até a cruz. O que ele ouviu foi: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, ou seja, sendo posto à prova, colocando em dúvida a sua identidade, mas Jesus sabia quem ele era. E se tem algo que você precisa para que você toque esta geração, você precisa ter consciência da sua identidade. Quem é você? Quem é você? Quem não tem senso de identidade se abate com críticas, se abate com olhares de desprezo, se abate com ausências, com esquecimentos. Quem não tem a sua identidade firmada e afirmada pelo Pai
não consegue atravessar, vencer os desafios. Davi tinha a sua própria identidade. Por isso ele não se abateu com a crítica de seu irmão, ele não se abateu com aquela fala desprezível do próprio Saul, o rei, que disse: mas você é muito jovem, você vai enfrentar o Golias. O que você tem de idade, ele tem de experiência de guerra. Você. Mas Davi tinha consciência de quem ele era. E ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A sua identidade está baseada em seu relacionamento com Deus. A sua dignidade está no fato de você ser a imagem de Deus. Não, a sua dignidade, a sua identidade não tem a ver com os papéis que você possa exercer. A sua identidade não tem a ver com os bens que você possui. A sua identidade não tem a ver com o seu sobrenome, com a sua condição socioeconômica. A sua identidade está fundamentada no Pai, está fundamentada em Deus, naquilo que Deus diz que você é, em quem Deus diz que você é. O seu valor está nisso. Você é filho amado de Deus. Davi tira a armadura de Saul e pega a sua própria armadura. Deus vai usar o que ele mesmo nos deu. Você é singular, você é único, você é original, você é um ser ímpar. E Deus vai usá-lo para suprir as necessidades específicas em sua geração e no lugar onde você estiver. É você com a sua pedrinha. É você com a sua funda, com a sua atiradeira. E por fim, como Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, Davi sabia quem estava com ele na batalha e em nome de quem ele estava disposto a lutar. Você precisa saber quem está com você. Você precisa saber quem está batalhando com você, quem está ao seu lado. De quem é esta guerra? De quem é esta batalha? Em nome de quem nós estamos? Na autoridade de quem? Com que autoridade estamos? Não era em seu nome, não era no nome de sua família, não era pela fama nem pelo sucesso, não era baseado em sua experiência, mas no nome do Senhor dos Exércitos. O grande alvo de Davi era honrar a Deus. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deus está com você neste desafio. Então pense comigo. Não tema os desafios desse tempo. Davi venceu as batalhas e entrou para a história como grande guerreiro e rei de Israel. Ele cumpriu o propósito de Deus na história da redenção. O nosso Senhor Jesus é da linhagem real de Davi. Por isso foi chamado Jesus, filho de Davi. Nós estamos sob a força de um propósito de Deus. E nenhum dos seus planos é frustrado. Vamos como luzeiros neste mundo, expandir o reino de Deus ao mundo todo, a partir do lugar onde estamos, e começando por meio de pequenas ações. Não ouça vozes pessimistas e mutiladoras do seu potencial.
vista a sua armadura, a sua, em Cristo, e faça tudo com o propósito de engrandecer o nome do nosso Deus. Assim é que vamos servir ao propósito de Deus nesta geração. Deus abençoe a todos vocês.